Fala galera, eu sou o professor Cláudio Gomes, mais conhecido como Guri. Tô de volta, tô em casa e eu vim aqui hoje te trazer mais um bizu, mais um conteúdo importante para tua revisão, para você que vai fazer a prova da SpaceX que tá se aproximando. Moleque, não se desespera, vem comigo que eu te ilumino. Já é? Olha só, presta atenção. Hoje a gente vai falar sobre Era Vargas, tá? E aí eu vou falar sobre a Era Vargas, vou falar sobre o segundo governo Vargas, não vou me aprofundar muito em Dutra não, tá? Nosso foco agora, hoje, pra já, é Vargas. Então entendam bem uma parada. Quando eu falo de Era Vargas, tá? Era Vargas, eu tô falando de um período que vai de 1930 até 1945. Vargas é um cara que vai governar o Brasil sem maioria dos votos. Vargas é um cara que durante 15 anos vai governar o Brasil sobre maioria dos votos, sem maioria dos votos, perdão. E quando a gente fala de Era Vargas, a gente fala de alguns momentos. Que momentos são esses? Primeiro, o governo provisório, tá? Que vai de 1930 até 1934. Depois, a gente vai falar sobre o governo constitucional, tá? Constitucional. Que vai de 1934 até 1937. E por fim, a gente vai falar sobre o Estado Novo, tá? Que vai de 1937 até 1945. Quando a gente fala da chegada de Vargas ao poder, a gente tem que entender que em 1930 o Brasil ele sofre um golpe, ao mesmo tempo que ele sofre uma revolução. Qual é, Guri? Não entendi essa não, cara. Como é que golpe e revolução podem estar na mesma frase? Simples. Entendam bem o que Titio vai falar para vocês nesse momento. Você sempre vai seguir a ideia que a questão tá te dando. A ideia que o comando da questão tá te dando. Beleza? O meu papel aqui é te informar, te trazer a ideia de que a chegada de Vargas ao poder em 30 foi ao mesmo tempo um golpe, foi ao mesmo tempo uma revolução. Por que que foi um golpe? Porque Vargas assume sem maioria dos votos. Quem ganha a eleição? Um cara chamado Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, é apenas coincidência, mas a grande verdade é que Vargas não ganha a eleição de 1930. Ele não tem apoio do coronelismo, ele não tem apoio da política dos governadores, mas ele tem apoio do movimento tenentista, um movimento de militares de baixa patente insatisfeitos com a concentração de poder na mão dos coronéis, que exerciam um poder local que favorecia a eleição de deputados, deputados favoreciam os governadores e os governadores os presidentes. E por isso o nome política dos governadores. Só que a chegada também foi uma revolução. Por quê? Porque Vargas coloca fim à República do Café com Leite. Fim à República do
café com leite, que era onde se estipulava, ora, presidentes do estado de São Paulo, ora, presidentes do estado de Minas Gerais. Beleza? Então entendam bem, Vargas é um cara que vai trazer uma nova dinâmica política nacional. Vargas coloca fim à República do Café com Leite porque Vargas era sulista. Titio Getúlio Vargas era da onde? Do Rio Grande do Sul. Ou seja, aquela concentração de poder nas mãos da oligarquia de São Paulo e de Minas Gerais é findada com a chegada de Vargas ao poder. Dito isso, temos então uma revolução. Beleza? Só que, quando Vargas chega ao poder e inicia-se o governo provisório, qual é o BO? A grande questão é que no governo provisório, Vargas rasga a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Estado, ou melhor, do país. Depois, Vargas governa mediante decretos-lei, né? Ou seja, os interesses de Vargas se tornam leis. Se Vargas rasga a Constituição, consequentemente, ele fecha o Congresso. E isso vai gerar um problema. Por que que isso vai gerar um problema? Porque a gente vai ter no mesmo período o que a gente vai chamar de revolta constitucional ou constitucionalista, tá? Que vai acontecer no estado de São Paulo no ano de 1932. Quais são os grandes pormenores da revolta constitucional? Bom, primeira coisa é o seguinte, né? Vargas, ele vai suspende o financiamento de café. Pô, Guri, mas por que Vargas vai suspender o financiamento de café? Porque eu tô ligado que na República Oligárquica, né, foi elaborado ali o Convênio de Taubaté, onde o Estado deveria comprar o excedente de café. Rapaziada, um ano antes da chegada de Vargas ao poder, vai rolar a tão famosa crise de 29. Ou seja, o Brasil, que era o maior exportador de café, perde o maior importador de café, que eram os Estados Unidos. Então Vargas, ele vai ter que dar uma segurada, ele até tenta, né, comprando o excedente, queimando o café, jogando ao mar, beleza? Justamente para que as oligarquias cafeicultoras não saiam no prejuízo. Mas em determinado momento, o Estado não vai ter dinheiro e os caras vão se revoltar com isso. Além do mais, né, pedem uma nova Constituição, tá? Visto que Vargas rasgou a Constituição Republicana de 1891. No mais, os caras ainda vão ficar mais bolados ainda, por quê? Pela nomeação de interventor pernambucano, tá? Para governar o estado de São Paulo. Ou seja, irmão, o estado de São Paulo está perdendo poder econômico, o estado de São Paulo está perdendo poder político, né? E não estão amparados segundo uma
Constituição Federal, o que vai fazer com que os caras se revoltem. De fato, entendam que na revolta constitucionalista, Vargas vai agir de forma truculenta, agressiva, violenta, mesmo sendo uma revolta elaborada pela elite, tendo a população a seu lado como massa de manobra. Só que Vargas, ao final da revolta e depois de sufocar a revolta, vai ter uma frase associada a esse momento. E que momento é esse? E que frase é essa? Perdi, ou melhor, ganhei a batalha, mas perdi a guerra. Geralmente a gente fala, né, que perdi a batalha, mas ganharei ou ganhei a guerra. Por que que isso está invertido? Por uma lógica muito simples. E que lógica é essa? Vargas, ele consegue sufocar a revolta constitucional. Ele consegue sufocar a revolta constitucionalista. Mas a grande questão é que ele vai ser obrigado a elaborar uma nova Constituição, que é a Constituição de 1934. E aí, nesse momento, a gente vai ter, então, o início do governo constitucional. Ou seja, teremos a Constituição de 1934. Nessa Constituição estipulava-se o voto direto, estipulava-se o voto secreto, estipulava-se o sufrágio feminino, era colocado, né, direitos trabalhistas, vai ser criado no governo constitucional o Ministério do Trabalho, vai ser criado a Justiça Eleitoral. Ou seja, Vargas aqui, no governo constitucional, traz inovações ao Brasil, que não tivemos no Império, que não tivemos ali na República da Espada, de 1889 até 1894, que não vamos ter na República Oligarca, de 1894 a 1930, e que só teríamos no Brasil a partir de 34, com essa nova Constituição, né? Só que Vargas não está fazendo isso porque ele é bonzinho. Vargas está fazendo isso por uma ótica muito clara. Ele não entrou no poder com maioria dos votos. E, consequentemente, numa próxima reeleição, que já vou dar spoiler, é lá no segundo governo, década de 50, Vargas vai ter maioria esmagadora dos votos. Visto que, se um trabalhador que nunca teve direito trabalhista agora tem por conta de Vargas, em quem que ele vai votar numa próxima eleição? Se as mulheres que nunca puderam votar agora podem, em quem que elas vão votar numa próxima eleição? Vargas. Então ele está criando todo esse cenário. Só que o governo constitucional, ele não vai ser um governo basicamente tranquilo. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, galera, a intentona comunista, tá? Liderada por um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Nesse processo, a gente também vai ter um embate entre a Ação Integralista Brasileira e a Ação Nacional Libertadora. Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora. Esse embate, né, era composto por uma ótica fascista da AIB e por uma ótica marxista da ANL, tá? Quando rola a intentona comunista, um movimento ali que supostamente comunistas estariam tentando tomar o poder no Brasil e assim, sobre uma ótica bem desarticulada,
um movimento bem fraco para o período, né? Vai ser elaborado pela Ação Integralista Brasileira um plano chamado de Plano Cohen, aonde supostamente o Brasil estaria à mercê, né, de comunistas que estariam prestes a tomar o poder. Dito isso, e sobre tal ameaça, Vargas divulga o Plano Cohen, né, e dá um golpe. Mediante a esse possível risco de invasão e de tomada no comunismo, Vargas decreta estado de sítio, e é nesse momento que a gente vai ter o Estado Novo. Qual é a grande característica do Estado Novo? Moleque, o Estado Novo, ele vai ser representado pela censura, tá? Ele vai ser representado por uma ótica de censura. Vai haver o fechamento do Congresso. Vai haver o fechamento de partidos políticos. Vai haver a criação, né, de órgãos de controle, né? E que órgãos de controle são esses? Que vão fomentar a censura. O DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DASP, que é o Departamento de Administração do Servidor Público. Ou seja, o Estado Novo, ele vai ser marcado por um cenário de censura onde Vargas vai concentrar em suas mãos todo o poder do executivo. Sindicatos, né, que são órgãos de proteção aos direitos do trabalhador, vão ser fechados. Lembra que eu falei para vocês que é no governo constitucional que vai ter a criação do Ministério do Trabalho? Vargas constrói, inclusive, mecanismos para controlar esses sindicatos. Por exemplo, anualmente o trabalhador ele vai pagar ao seu sindicato, né, meio que uma taxa de adesão, né? Esse dinheiro não vai direto para o sindicato, ele vai para o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho divide pelos sindicatos. O que acontece? Aqueles sindicatos que fossem contrários ao governo Vargas não teriam o repasse de verba. Então, o que os sindicatos faziam? Ficavam aqui, ó, sapatinho, pianinho, para quê? Para receber esse dinheiro. Tranquilo? De boa? Então, entendam que o governo Vargas, ele vai ser um emaranhado de confusão. Ele vai ser chazinho e gritaria. Por quê? Porque o Brasil está se reconstruindo frente a uma outra ótica. No mais, Vargas ele tem uma política nacional desenvolvimentista. Entendam que o que acontece no mundo em meio a esse período? O que a gente vai chamar de Segunda Grande Guerra Mundial. Vargas tinha uma aproximação com a Alemanha nazista de Hitler. Inclusive envia a Olga Benário, esposa, né, de Luiz Carlos Prestes, representante da intentona comunista, né, para os campos de concentração. E ali, irmão, é BO na certa. Dito isso, é nesse momento do Estado Novo que, inclusive, Vargas vai demonstrar o seu plano nacional desenvolvimentista. Por quê? Porque Vargas, ele, sob financiamento dos Estados Unidos, no momento do Estado Novo, vai criar a CSN, tá? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Vale, exploração de minério, função de metal. Por que isso vai acontecer? Porque esse financiamento vindo dos Estados Unidos seria uma forma de fazer com que Vargas não continuasse se aproximando da Alemanha nazista. Os Estados Unidos não queria nenhuma aproximação com o eixo no continente americano. Tranquilo?
Dito isso, Vargas vai passar por uma contradição. Por quê? Porque o Brasil ele se envolve na Segunda Grande Guerra Mundial. O Brasil ele vai lutar a favor dos aliados contra o eixo do mal. E fica meio contraditório, né? O Brasil lutando contra regimes totalitários na Europa, mas tendo um regime autoritário no Brasil. Isso vai fazer com que Vargas seja impedido de concorrer às próximas eleições. Temos aí o período do governo Dutra e Vargas só retornaria no segundo governo ali na década de 50, né, onde ele vai ter maioria esmagadora dos votos, justamente por toda essa construção política que ele vai gerar. E entendam bem que o Estado Novo foi um golpe, né? Olha só que interessante. Acompanhe isso comigo. Vou até apagar aqui, porque ficou meio um emaranhadozinho. Vou apagar essa partezinha aqui, né? Olha só. Vargas não, mas o Brasil se torna independente em 1822. Em 24 a gente tem uma Constituição, 2 anos depois. Depois, né, a gente tem o fim do Império, em 1889. Em 1891 temos uma nova Constituição. Vargas rasga a Constituição em 1930, passa pelo BO da Revolta Constitucionalista em 1932, né? E em 1934 temos uma nova Constituição. Ou seja, em média, todas as constituições nacionais foram estipuladas no prazo de 2 anos. Vargas, quando decreta o Estado Novo, quando apresenta o Plano Cohen, ele gera ali um processo de menos de 1 ano. Por quê? Porque o Estado Novo, ele vai ter uma nova Constituição, tá? Uma Constituição de 37, que vai ser baseada na Constituição da Polônia nazista, né? De ideologia nazista. Por quê? Porque a Polônia só vai ser efetivamente invadida em 39. Só que a grande questão é, no mesmo ano que rasga-se a Constituição, já tem uma nova Constituição, isso demanda que também houve um golpe, né? Bom, terminamos então o Estado Novo, passamos ali pelo governo Dutra, que mantém um militar, que faz um acordo com Vargas, vai manter os direitos trabalhistas, né? Vargas volta na década de 50, cria Petrobras, o petróleo é nosso, mas por pressões internas e externas, o segundo governo Vargas acaba com um suicídio do mesmo, onde ele elabora a famosa carta dizendo que sairia da vida para entrar na história. Suave? Sobre esse processo, galera, e sobre o segundo governo Vargas, é fundamental que a gente saiba que Vargas ele tinha um discurso nacional desenvolvimentista. O que seria um discurso nacional desenvolvimentista? Vargas quer desenvolver o país, mas principalmente com capital nacional. Por quê? Porque Vargas não quer a dependência ao capital externo, tá? JK, ele é desenvolvimentista, com um tripé econômico, com plano de metas, só a gente parar para analisar. Quando o JK, né, usa o discurso de desenvolver o Brasil 50 anos em 5, ele vai ter o uso do capital privado externo, capital privado nacional, capital estatal. Ou seja, temos ali uma submissão ao capital externo. Tanto que JK vai acabar rompendo com a FMI, com o Fundo Monetário Internacional, porque o Brasil não está tendo capacidade de arcar com as dívidas e com os juros dessa dívida. Vargas não queria esse cenário. Por isso, nacional desenvolvimentista. Vamos ver se a gente consegue resolver aqui as questões sobre Vargas. Vem comigo. Essa primeira questão, ela é uma questão sobre o Estado Novo. Olha aqui. Assinale a alternativa correta sobre o Estado Novo. Letra A. Reestabeleceu o federalismo amplo. Não. Tanto que Vargas centraliza o poder
nas mãos do executivo, ou seja, os estados não teriam autonomia. B. Extinguiu a censura. Não. Alta censura. Departamento de Imprensa e Propaganda, DASP, né, o Departamento de Administração do Servidor Público. C. Criou o DIP, reforçou a legislação trabalhista, de fato, porque é aqui no Estado Novo que a gente vai ter a criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas e centraliza o poder no Executivo. Certinho esse gabarito. D. Suprimiu a Justiça do Trabalho, tá? Considerada corporativista. Esse corporativismo é instituído pelo DASP. E letra E. Adotou o pluripartidarismo, não, inclusive até o partido, né? Até o partido que ajuda a permanência de Vargas no poder, a Ação Integralista Brasileira, também é fechado junto com a Aliança Nacional Libertadora. Beleza? Então a gente fica com o gabarito letra C, criou a DIP, reforçou a legislação trabalhista e centralizou o poder executivo. E na segunda questão, sobre o segundo governo Vargas, assinale a correta. Letra A. A campanha O Petróleo é Deles, a campanha não é essa. A campanha com a criação da Petrobras é o controle é nosso. Por que o controle é nosso? E o petróleo é nosso, efetivamente. A frase é o petróleo é nosso. Por quê? Porque Vargas tem uma política nacional desenvolvimentista. B. A criação da Petrobras, em 1953, expressou um projeto nacional desenvolvimentista. Fui corrigir a A e dei o gabarito da questão, que é letra B. Mas vamos ver por que a C, a D e a E não podem. C. A política do governo foi de câmbio fixo e equilíbrio externo, sem pressões inflacionárias. Não houve pressão. Inclusive, movimentos mais conservadores, né, como o de Carlos Lacerda, que tinha ali uma ótica de entregar os bens nacionais para o capital externo, vai gerar esse processo. D. O atentado na Rua Toneleiros fortaleceu politicamente Vargas. Não, o atentado vai enfraquecer, e esse atentado é justamente contra a maior oposição de Vargas no período, Carlos Lacerda, aonde o seu segurança, o Major Rubens Vaz, vai acabar sendo assassinado e supostamente Carlos Lacerda vai tomar um tiro no pé, gerando todo um cenário conflituoso para Vargas que leva ao seu suicídio. E letra E, Vargas renunciou a... Não, Vargas não renuncia, Vargas se suicida. Tranquilo? Então o nosso gabarito letra B, a criação da Petrobras expressou um projeto nacional desenvolvimentista. Tamo junto? Então vem comigo, tô aqui para te auxiliar. Até a próxima aula. Boa sorte na prova!